A maioria dos investidores pensa em diversificar sua carteira e investir em renda variável, principalmente ações, com o objetivo de aumentar sua rentabilidade. Mas o que eles não esperam é que a maior rentabilidade de todas não está vindo das ações. Meu nome é Alex Lararo, sou estrategista de investimentos e hoje eu vou te mostrar como os melhores investimentos muitas vezes não estão na bolsa de valores. E você pode até achar eles chatos, mas às vezes eles te dão uma bela de uma ajuda na rentabilidade. Se você acha que o Ibovespa foi um investimento ou o índice de ações foi aquele que mais rendeu entre todas as classes de investimento no mercado, errou, e errou feio. Na verdade, assim, não tão feio, né? Existem alguns investimentos que ficaram bem próximos dele, acima ou abaixo. Mas já vou te contar, o Ibovespa não foi o investimento que mais rendeu. Vale mencionar que aqui eu não tô levando em consideração nem as criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin, que oscila pra caramba e agora que tá começando a ganhar mais tração no mundo de investimentos. Também não estou levando em consideração os imóveis. Então, se você é um investidor só de imóveis físicos, eu não estou levando em consideração esses, mas estou levando em consideração os fundos imobiliários através do índice IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Eu não sei se você já parou para pensar, mas às vezes eu me pergunto se vale a pena tomar risco para ter um retorno maior na minha carteira. E eu percebo ao longo dos anos e ao longo da minha experiência que muitas vezes não vale o risco. Quando eu falo de risco, eu estou falando aquele preço que você olha na tela e ele oscila para cima e para baixo. Isso muitas vezes é péssimo, deixa a gente estressado, frustrado. Quando chega no final do ano, você nem sabe quanto você vai ter de investimento e no final das contas, a pergunta é, será que esse risco de fato está se pagando em forma de retorno? Mas para você entender e saber o que de fato é um bom retorno no mercado brasileiro, primeiro a gente precisa começar a ter uma noção do quanto que os investimentos estão rendendo no nosso mercado. E a Selic ou o CDI, que são a taxa básica de juros, né, a remuneração básica do investidor, quando a gente pensa em investimento sem risco, apesar dela atualmente estar liberando os 13,25%, podendo bater os 15% nesse ano, ela vai oscilando também ao longo dos anos. Então a gente não pode considerar que a Selic ela é estável, porque em alguns momentos ela está rendendo 13%, 14%, em outros momentos, como a gente já viu nos anos recentes, ela chegou a bater ali os 2%, 3% de rentabilidade ao ano. Então é muito importante que você esteja antenado com as rentabilidades de mercado para você saber de fato o que é um bom retorno. Porque às vezes você está buscando um retorno que é impossível de ser alcançado. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pô Alex, mas se eu investir no mercado financeiro, nas ações, não é possível eu dobrar meu patrimônio em um ano? A minha resposta é sempre a mesma. Eu digo, possível é. Agora, se isso é realista, aí é outra história. Porque para você conseguir um retorno astronômico, e eu já vou te adiantar, um retorno de 100% em um ano, ou como a gente tem visto com o Bitcoin, às vezes batendo 300% em um ano, é um retorno com uma volatilidade extraordinária. A volatilidade é o quanto um preço oscila, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você olha o retorno médio daquele investimento, você descobre a oscilação, ela acaba sendo muito para cima ou muito para baixo, essas duas bandas, elas acabam contando para a gente calcular o risco. Então, muitas vezes um investimento que tem um risco muito maior, significa que ele tem trazido um retorno maior. Mas, como é o caso do mercado brasileiro, às vezes acontece que esse risco ele acaba sendo mais para baixo do que para cima. E é isso que a gente vê com a Bolsa Brasileira. E aí você pode olhar para o Ibovespa nos últimos 10 anos, tendo entregado 9,17% ao ano de retorno e falar, nossa, que retorno baixo. Esse baixo alto, ele é muito relativo. Então, quando a gente começa a olhar para os outros indicadores, você vai descobrir que ele não é tão baixo assim. Aliás, deixa eu só trazer para você a clareza de que esse 9,17% ao ano em 10 anos, ele acumula cerca de 140% em 10 anos. Isso significa que se você aplicou R$1.000 no início, você vai terminar ali com os seus 1.000, 2.000, 2.400 mais ou menos. Você aplica R$1.000 e sai com 2.400. Realmente parece pouco, porque tem outras oportunidades, mas não é tão simples assim ganhar dinheiro no mercado financeiro quanto as pessoas acham. Para você ter um outro parâmetro de rentabilidade, como a gente mencionou no início, a Selic ou CDI, nesse mesmo período, vou contar para você, ó, o CDI deu 9,23% ao ano, um pouquinho acima do Ibovespa. Cara, então, de fato, o retorno do Ibovespa foi muito baixo nesse período. E por que ele foi muito baixo? Porque a volatilidade do CDI é praticamente zero. Então, quando a maioria dos investidores brasileiros procura um CDB que rende 100, 105 ou até 110% do CDI, isso significa que ele vai render esse 9,23 ou um pouquinho mais, né, 10% acima disso,
10% acima disso, a gente está falando de 0,9% ao ano, tá? Não é 0,9% por mês ou 0,9%, não. Esse 9,23% ao ano, em 10 anos, né, ele também teve uma rentabilidade acumulada, que obviamente acabou sendo superior ao Ibovespa. Então, enquanto o Ibovespa deu 140,53, o CDI deu 141,86 nesse mesmo prazo de 10 anos. Então, para um ativo de risco como são as ações, esse retorno ele realmente acaba sendo baixo. Agora, pensando, por exemplo, na proteção contra a inflação, pelo menos isso, as ações e o CDI acabaram entregando um retorno acima da inflação, protegendo o seu capital. O principal índice de inflação aqui no Brasil é o IPCA. E o IPCA, nesse período, ele acabou dando 5,74% ao ano, o que significa que em 10 anos foi em torno de 74,9% em 10 anos, né? Praticamente metade do que deu o Ibovespa, ou metade do que deu o CDI nesse mesmo período, de 2014 a 2024. Agora, quando a gente fala que algo rendeu acima do IPCA, isso significa que ele rendeu teve uma rentabilidade real positiva. Rentabilidade real é quando ela supera a inflação. Só que esses dois, por mais que tenham sido dois investimentos que renderam relativamente bem ao longo de 10 anos, existem outros investimentos que são considerados chatos e as pessoas não gostam de escolher eles, preferem tomar risco, preferem escolher coisas diferenciadas, mas esses investimentos foram os que mais renderam nos últimos 10 anos. A Associação Nacional de Bancos, a Anbima, de forma resumida, ela calcula alguns índices no mercado que medem o comportamento dos índices dos títulos públicos. Aqueles Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, que são os títulos do governo. Esses títulos do governo, eles são os ativos considerados de menor risco na nossa economia. Por que eles são considerados de menor risco? Porque é uma dívida que o governo tem com você. Ou seja, é mais fácil o Bradesco, por exemplo, quebrar do que o governo quebrar. Então, o risco do governo é muito menor do que um risco bancário, por exemplo. Quando um investidor compra um CDB, ele está tomando um risco bancário. Quando o investidor compra um título do Tesouro, ele está tomando um risco do governo. E eu estou falando disso porque a Anbima calcula esses índices referentes ao Tesouro IPCA e ao Tesouro Pré-fixado, que se tornam parâmetros de mercado. Quando a gente olha para o Tesouro Pré-fixado, nos últimos 10 anos, o índice desse título rendeu 9,81% ao ano. Acabou sendo uma performance ainda não tão grande assim quanto se esperaria, mas foi acima do CDI. Agora tem um detalhe, que os títulos do governo, né, os títulos do Tesouro, por mais que eles tenham essas taxas pré-fixadas, ainda assim eles têm algum risco, porque existe uma coisa chamada marcação ao mercado. Então o preço deles também oscila. Não tanto quanto a bolsa, mas eles ainda assim oscilam. E um outro índice, que é aquele que bombou nos índices brasileiros, é o IMAB. O IMAB é aquele índice que mede a performance do Tesouro IPCA, ou seja, daqueles títulos do governo indexados à inflação. Então eles pagam uma taxa pré-fixada mais uma parte que é o IPCA. Esses índices marcados a mercado entregaram uma performance de 10,42% ao ano nos últimos 10 anos. E de novo, por mais que pareça uma rentabilidade baixa, foi uma performance acima do Ibovespa e acima do CDI e acima dos títulos pré-fixados. Isso que eu nem falei aqui, nem entrei no mérito do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. O índice de fundos imobiliários nos últimos 10 anos entregou cerca de 8,83% ao ano. É isso mesmo, o IFIX entregou 8,83% ao ano nos últimos 10 anos. Isso significa que ele perdeu até mesmo para o CDI. Agora, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não investe nem no Tesouro, nem nas ações e nem mesmo nos CDBs. A maioria acaba investindo aonde? Na poupança. Vamos lembrar, lá no comecinho eu falei que o IPCA ele rendeu 5,74% ao ano nos últimos 10 anos. Então essa foi a inflação dos últimos 10 anos. Agora, será que a poupança conseguiu bater o IPCA? Antes de eu te contar se a poupança bateu ou não o IPCA, já lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, para que você aprenda mais sobre investimentos e como montar uma carteira diversificada, escolhendo aquelas classes que mais rendem para o seu perfil. A poupança nos últimos 10 anos rendeu cerca de 5,91% ao ano. Isso significa que ela conseguiu superar um pouquinho a inflação, que deu cerca de 5,74% ao ano. O acumulado nesse período acaba sendo um percentual relativamente relevante. Enquanto o IPCA deu 74,9% nos 10 anos, a poupança deu 77,56%. Então você vê, a poupança ela de fato ganhou do IPCA.
3% acima do IPCA. Só que foi 3% em 10 anos. Então foi bem pouquinho, né? Assim, não foi muita coisa, acaba não valendo a pena quando a gente olha ali para essa taxa anualizada. A taxa anualizada ela serve para facilitar a comparação entre os investimentos em períodos que têm uma ciclicalidade mais positiva ou mais negativa. Quer dizer, quando alguns investimentos estavam passando por um ciclo de alta e outros por ciclo de baixa. Então quando a gente pega um período mais longo, fica mais fácil a gente olhar essa taxa anualizada. Agora, a maior surpresa mesmo é quando a gente fala de investimentos internacionais. Os investimentos internacionais, em sua grande maioria, acabam ganhando ou até empatando ali dos nossos índices. A renda fixa internacional nem tanto, ela acaba perdendo bastante para a nossa renda fixa, porque a taxa nos Estados Unidos ela é muito baixa. Só que tem um porém, que o nosso câmbio ele está constantemente sendo desvalorizado. Por causa dos riscos fiscais do governo, o câmbio desvaloriza, por causa da preocupação sobre o endividamento brasileiro, por causa dos riscos das empresas brasileiras, da nossa inflação. Então, tudo isso acaba impactando o risco Brasil. O cenário macroeconômico, o cenário microeconômico, ele influencia e faz com que o nosso câmbio possa desvalorizar. Quando você olha a janela de 2014 a 2024, o real ele acabou se desvalorizando na maior parte do tempo, gerando uma performance ali de cerca de 8,8% ao ano. Isso significa que quem investiu em dólar acabou tendo um retorno muito parecido com quem investiu em CDI, que deu ali por volta dos 9,2% ao ano. Mas tem um porém, que a Bolsa Americana entregou mais de 13% ao ano nesse período. Ou seja, 13% ao ano do S&P. Quando você soma isso com os 8% ao ano do nosso câmbio, significa que o investidor que comprou o S&P em dólares ainda teve uma valorização de mais de 20% ao ano ao longo de 10 anos. Ou seja, é um investimento imbatível comprar S&P em dólares, porque a nossa moeda ela acaba sendo muito frágil, muito fraca ao longo de vários ciclos econômicos. A maior surpresa para mim fazer algumas pesquisas é que eu descubro, por exemplo, que a poupança rendeu em 10 anos cerca de 77%, superando a inflação que rendeu cerca de 74%. Não me surpreende é que a poupança tenha ficado abaixo de praticamente todos os investimentos brasileiros. Numa janela de 10 anos, a poupança fica praticamente metade do CDI, que deu ali cerca de 140% de retorno em 10 anos, ou seja, cerca de 9,2% ao ano. Mas agora o que me surpreende de verdade é pensar que os fundos imobiliários eles perdem para os títulos do Tesouro Brasileiro. Por isso que é importante você se inscrever aqui no meu canal ou ouvir outros especialistas profissionais de mercado, porque eles fazem levantamentos de dados que comparam todos os investimentos e começam a perceber e questionar se de fato vale a pena você colocar ativos de risco no seu portfólio ou se você está diversificando simplesmente por diversão. Se você gostou desse vídeo, já lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Lembre de me seguir também lá no Instagram, porque lá você vai conseguir aprender mais sobre investimentos com tiros bem curtos e rápidos no seu conteúdo de dia a dia. Um abraço e até o próximo vídeo.